Livro Tudo Bem Não Estar Bem. Autora Sheila Walsh. 4. Enfrente os e se, mesmo com medo. Deus não nos deu um espírito de covardia, mas isso é algo com o qual muitos de nós lutamos todos os dias. Isso pode trabalhar por nós ou contra nós. Pode nos paralisar ou servir para nos alertar sobre um perigo iminente. Eu observei como isso se dá com os animais na natureza. Uns anos atrás, eu passei algum tempo no Quênia, visitando e levando suprimento para as crianças apadrinhadas pela agência assistencial World Vision. Ao fim de nossa viagem, nossos anfitriões locais se ofereceram para nos levar em um safari de um dia inteiro no Masai Mara, a maior reserva de caça do Quênia. Eu estava empolgado com a perspectiva de ver animais em seu ambiente natural. Nós saímos ao amanhecer, com binóculos, protetor solar e garrafas de água na mão. Nosso motorista nos contou que não poderia garantir quais animais veríamos, mas ele faria o melhor que pudesse. Dirigimos durante algum tempo por estradas irregulares em um jipe aberto. Então, quando viramos em uma curva, vimos zebras tão próximas que quase poderíamos tocá-las. Impressionante! Listras pretas e brancas, como se houvessem sido pintadas naquela manhã. Elas olharam para nós como se nós fôssemos os estranhos e fugiram. Depois, girafas, tão elegantes, com belas marcas e rosto gentil. Dirigimos por mais algumas horas sem ver nada e então, de repente, nosso motorista parou o jipe e apontou ao longe. Eu peguei os meus binóculos e olhei. Um grupo de hipopótamos muito grandes, com lama até os joelhos à beira do rio Mara. Imediatamente comecei a todo volume a cantar aquela famosa canção dos meus tempos de infância sobre hipopótamos. Lama, lama, lama gloriosa, nada como lama para resfriar o sangue. O motorista virou-se e respeitosamente me pediu que ficasse quieta, o que eu tentei não levar para o lado pessoal. Podemos nos aproximar um pouco? Perguntei. Não, se você quiser acordar amanhã, disse ele. O hipopótamo é um dos animais mais perigosos da África. Não precisa falar duas vezes. O sol começava a se pôr e estava na hora de voltar onde nós hospedaríamos naquela noite. Quando subimos uma colina, eu avistei uma impala. Ele se separara da manada de alguma forma e, em vez de correr com as longas graciosas passadas que eu esperava, ele estava parado perfeitamente imóvel, como se estivesse congelado. Perguntei ao nosso motorista por que o bicho não estava se movendo. Ele apontou ao longe para uma clareira nas árvores. Lá estava um magnífico leão espreitando sua presa. Ele nos disse que impalas são muito mais rápidos do que leões, mas eles podem literalmente gelar de medo. Eu queria gritar e dizer para a impala correr, mas o motorista me mandou ficar quieta de novo. O medo pode servir para nos proteger, mas também pode nos paralisar e nos impedir de ser quem fomos criados para ser. Isso é parte da minha história. A primeira vez que fui convidada a falar e ensinar, eu recusei. Era uma oportunidade fabulosa em uma conferência que Deus estava claramente usando para tocar a vida das mulheres, mas eu estava apavorada. Estava confortável como apresentadora de televisão ou cantora, mas o pensamento de ficar em pé com um microfone em frente de um grupo de mulheres era horripilante. Havia tantos pensamentos correndo pela minha mente. E se eu não conseguir lembrar minhas mensagens? E se eu gelar no palco? E se eu disser algo que não faz sentido? E se eu precisar usar o banheiro? E se eu for horrível? Os anfitriões do evento persistiram. Eu disse não de novo na segunda vez, mas na terceira vez eles me pediram para orar sobre isso. Que golpe baixo! Eu apresentei os mesmo, e se, para o Senhor. A sensação esmagadora era simples. Apenas esteja presente. Você não precisa ser perfeita. Agora, antes que você pense que eu tenho uma linha direta com os céus, pela qual eu ouço a voz audível de Deus, eu não tenho. Mas depois de anos caminhando em um relacionamento com Ele, lendo a Bíblia e escutando os discretos incitamentos do Espírito Santo,
eu conheço a sua voz em meu espírito. Então eu disse sim ao convite. Adoraria dizer que, assim que disse sim, eu fui inundada por uma sensação de paz, mas não fui. Eu ainda estava apavorada, mas eu fui lá. Também adoraria dizer que, assim que eu andei por aquela plataforma e olhei para a multidão de 8.000 mulheres, eu me tornei a maior pregadora desde Charles Spurgeon. Mais uma vez, não foi assim. No meio da minha mensagem, vi que minha imagem estava sendo exibida em telas gigantescas ao redor da arena e comecei a rir. Então, vi que meu cabelo estava arrepiado na parte de trás. Aí tentei arrumá-lo. Todos nós demos umas boas gargalhadas naquele dia, mas não estou certa de que alguém se lembra da minha mensagem. Agora, 25 anos depois dessa primeira ministração, tenho um novo entendimento sobre o que você e eu somos chamados a fazer. Nós somos chamados a aparecer. O importante nunca é estarmos nos saindo perfeitamente bem, mas quando estamos presentes, Deus pode fazer o que só Ele pode fazer. Você possivelmente pense que isso não se aplica a você, talvez porque você não seja um orador, mas isso afeta todas as áreas da vida. Após a morte do meu pai, minha mãe ficou sozinha para cuidar de 3 filhos. Nós tínhamos 7, 5 e 2 anos. Ela tinha pouquíssima renda, mas uma fé sólida de que Deus prometera ser marido para a viúva e pai para os órfãos. Depois da morte do meu pai, ela pediu a Deus 2 coisas: que todos nós viéssemos à fé em Cristo em tenra idade e que ela pudesse viver para ver-nos todos crescidos e estabelecidos em nossas carreiras e em nosso chamado. Deus honrou essas orações. Todos os 3 se comprometeram com Cristo antes dos 10 anos de idade. Indo para a oração número 2, minha irmã foi a primeira a se formar na faculdade e se tornou professora da escola primária. Eu fui a próxima e, após me formar no seminário, comecei a trabalhar com o movimento Youth for Christ, Juventude para Cristo. Por fim, depois de 7 anos de estudo, meu irmão graduou-se em arquitetura. Eu voei até a Escócia para passar um tempo com a mamãe depois da formatura de Stephen. Uma manhã, sentando-me próximo ao fogo com xícaras de chá nas mãos, perguntei: "E agora, mamãe?" Ela me perguntou o que eu queria dizer. Disse-lhe que Deus havia respondido aquelas 2 orações que ela fizera quando éramos pequenos. Assim, pelo que queria orar agora? Ela deu um dos seus sorrisos tortos de sempre e disse que não fazia ideia. Minha mãe não teve uma vida fácil. Ela teve de deixar a escola aos 15 anos para ajudar sua mãe a cuidar de seu pai que tinha Alzheimer. Ela só tinha 33 anos quando meu pai morreu e nunca se casou de novo. Eu sabia que havia sonhos abandonados por ela quando a vida lhe pediu que assumisse papéis que jamais havia imaginado para si mesma. Então perguntei-lhe sobre isso. O que você gostaria de fazer se as circunstâncias tivessem sido diferentes? Eu gostaria de ser professora, disse ela, ou conduzir um estudo bíblico. Eu lhe disse que não era tarde demais. Mãe, se seu sangue ainda estiver pulsando e não haver uma marca de giz branco em volta do seu corpo, não é tarde demais. Você pode começar um estudo bíblico em sua casa. Ela olhou para mim com ceticismo, um olhar ao qual carinhosamente me acostumei na vida. Por que não? Perguntei. Então, compreensivelmente, os "e se" começaram. E se ninguém vier? E se fizerem perguntas que eu não saiba responder? E se eu der uma resposta errada? Acho que nenhum dos meus vizinhos é cristão. E se eles ficarem ofendidos? E se eles esperarem que eu ore em voz alta? Assegurei-lhe que eu ficaria até ela ter a primeira pessoa. E se ela não tivesse resposta para alguma pergunta, poderia simplesmente dizer: "Sinto muito, eu não sei, mas nós podemos descobrir isso juntos." Finalmente, ela concordou em dar o primeiro passo. Montamos um convite simples e o colocamos na caixa do correio de todos os vizinhos. Na verdade, antes de minha irmã ler isso e me lembrar de que não temos caixa de correio na Escócia, eu deixei na caixa de cartas. Minha família é forte na precisão dos termos. A noite chegou e mamãe estava muito nervosa. Nós colocamos algumas cadeiras extras na sala. Não tenho certeza de quantas.
se é que alguém viria. 5 mulheres vieram. Mamãe perguntou se eu daria início com a oração. Deus, obrigada por essa noite. Obrigada por essas senhoras que vieram. Nós queremos aprender mais sobre ti. Amém. Foi uma noite incrível. Mamãe e eu tínhamos ido à livraria cristã local e comprado várias cópias de um estudo simples sobre o Evangelho de João. Começamos com a lição 1, mas não fomos muito longe. Quem é a palavra? O que quer dizer ele estava com Deus no princípio? Ele era irmão de Deus? A luz brilha nas trevas. Está falando da lua? Foi tão bom me sentar com um pequeno grupo de mulheres honestas que entendiam tão pouco sobre Deus, a Bíblia ou a fé e não tinham medo de fazer perguntas. Menos de 2% da população da Escócia frequenta a igreja. Mamãe fez um ótimo trabalho. Com seu jeito calmo e gentil, ela respondeu tantas perguntas quanto o tempo nos permitiu. Eu fiquei quieta, orando por ela o tempo todo. No final, eu lhe servi chá e o tradicional scone e ouvi enquanto ela falava sobre a vida, o clima e seus desconfortos e dores. Naquela noite, a sala de minha mãe tornou-se um lugar sagrado. Nada era perfeito, mas nós estávamos todos presentes e Deus estava conosco. Várias semanas depois, chorei com mamãe ao telefone enquanto ela me contava que uma de suas vizinhas havia entregado a vida para Jesus Cristo após uma mensagem do Evangelho de João se tornar real para ela. Eu me pergunto quais são os e se em sua vida. O medo e as perguntas que o alimentam nos impedem de andar em fé e viver a vida pela qual ansiamos. Acho que temos medo de errar, sermos mal interpretados ou rejeitados e falhar. A realidade é que todas essas coisas são possíveis, mas elas não precisam nos impedir. Quando eu era jovem, uma amiga me trouxe um colar de sua viagem a Israel. O pingente era uma bolinha de vidro com uma pequena semente de mostarda dentro. Este versículo da Escritura estava dentro da caixa. Ele respondeu, porque a fé que vocês têm é pequena. Eu lhes asseguro que se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer a este monte, vá daqui para lá, e ele irá. Nada lhe será impossível. Mateus 17, 20. Passei os 20 anos seguidos me concentrando no quão difícil seria mover um monte e esqueci-me completamente do tamanho da semente. A semente era minúscula, uma das menores sementes que existe. As pessoas que ouviam Jesus aquele dia imaginavam os montes como pilares que sustentavam o céu. Em seu comentário sobre o Evangelho de Mateus, R.V.G. Tasker escreve o seguinte: mover um monte era uma expressão proverbial para superar uma grande dificuldade. O significado desse versículo é que a fé forte pode realizar o aparentemente impossível, pois o homem de fé está recorrente aos recursos divinos. É Deus quem move o monte. Só precisamos da minúscula semente da fé. Se mesmo isso parecer subjugador, eis o que escreve o teólogo R.T. France. É importante observar aqui que não é a quantidade de fé que traz o impossível ao nosso alcance, mas é o poder de Deus que está disponível até mesmo à menor fé. Eu amo isso. Deus nos pega como somos e estamos. E quando damos um passo a lhe oferecermos o menor sinal de fé, ele age em nosso favor. Mas se ficarmos sentados, esperando o medo desaparecer, provavelmente ficaremos sentados por um bom tempo. Faça com medo. Eu tive o privilégio há alguns anos de entrevistar Elizabeth Elliot, viúva de Jim Elliot. Se você não está familiarizado com a história deles, aqui vai um breve contexto. Jim e 4 de seus amigos missionários tinham uma paixão por testemunhar o Evangelho de Cristo a um grupo não alcançado de pessoas, os índios Auca, do Equador. Eles sabiam que os Aucas eram uma tribo perigosa, com reputação de matança em massa. Eles acreditavam que a única maneira de parar isso era se eles vissem a fé em Cristo. Usando o avião que tinha da missão Aviator Fellowship, eles gastaram algum tempo baixando suprimentos para a tribo durante vários sobrevoos. Então sentiram que estava finalmente na hora de se encontrarem cara a cara. Em uma manhã de 1956,
cada um dos 5 homens do grupo foi baixado até a praia. Eles esperaram para ver o que aconteceria, mas nada poderia tê-los preparado para o que viram a seguir. Um grupo de guerreiros Ocas emergiu das árvores com as lanças erguidas, prontas para serem atiradas. Jim tinha uma arma no bolso, mas mesmo enquanto estendia a mão para pegá-la, ele sabia que não poderia usá-la. Aqueles 5 homens haviam prometido que nunca matariam um Oca que não conhecia a Cristo só para salvar a própria pele. Os 5 morreram naquele dia. Uma das convicções que guiava a vida de Jim não poderia ser mais belamente poderosa do que a foi naquela manhã escura. Não é tolo aquele que dá o que não pode reter, para guardar o que não pode perder. Quando Jim foi morto, Elizabeth foi deixada para criar sozinha em um país estrangeiro a filhinha deles de 10 meses, Valerie. Consegue imaginar o que deve ter passado na mente dela? E se os homens não tivessem ido naquele dia? E se eles tivessem gastos mais tempo mandando presentes e mensagens? E se ele houvesse esperado até a pequena Valerie ficar mais velha? Quando tento me colocar no lugar dela, imagino que o meu primeiro pensamento seria dar um jeito de colocar a minha filha e eu no primeiro avião que saísse de lá. Não foi isso que Elizabeth fez. Ela cria que Deus os havia enviado para lá como família e que o trabalho não havia terminado. Ela me disse, no entanto, que sua vida era completamente controlada pelo medo. Toda vez que queria dar um passo de fé, o medo a impedia. Os "e se" eram esmagadores. Então, uma amiga disse-lhe algo que mudou a sua vida. A amiga disse: "Por que você não faz com medo?" Junto com Rachel Sant, irmã da Nate Sant, um dos missionários assassinados, elas terminaram o trabalho pela qual os seus amados morreram. Alcançaram as tribos indígenas do Equador, incluindo os próprios assassinos dos seus queridos. Quando Valerie estava com apenas 3 anos de idade, Elizabeth se mudou com ela para morarem com a tribo por 2 anos e viram muitos vindo à fé em Cristo. Oca era um nome depreciativo dado a eles por outras tribos, que significa selvagens nus. O nome real daquela tribo é Ualdami, que significa povo verdadeiro. Cada um dos guerreiros que matou os missionários veio à fé em Cristo e se tornou seu verdadeiro povo. Essa, claramente, é uma história muito extrema. Pouco de nós serão chamados a fazer esse tipo de sacrifício. Mas Elizabeth, que morreu há uns anos, ajudou-nos a dar um passo em nosso caminho. Faça com medo. Os "e se", que tantas vezes nos detém geralmente, têm raízes em um sistema defeituoso de crenças. Acreditamos que, se vamos dar um passo, temos de ter certeza de que o que estamos tentando será bem-sucedido. Não acho que isso seja o que se pede de nós. Acredito que pede-se de nós que demos um passo de fé e deixemos os resultados com Deus. Talvez você tenha dado um passo no passado, convencido de que Deus o chamara e o capacitara, e as coisas não saíram como você esperava. Isso pode ser devastador. Você talvez tivesse um relacionamento rompido com um membro da família e depois de orar sobre a situação, soube que era a hora de dar o primeiro passo, mas a coisa saiu muito errada e isso o deixou confuso. Ou você teve certeza de que Deus lhe dissera que era tempo de pedir um aumento no trabalho, sabendo que já estava mais do que na hora. Confiante, você foi ao seu chefe, apresentou o seu caso. Você fez isso de maneira respeituosa e convincente, mas não foi recebido assim. Em vez de avançar, parece que você deu 2 passos para trás. Esses tipos de experiências podem nos fechar por dentro. Podem nos deixar com raiva de nós mesmos, com raiva de quem não respondeu bem ou até com raiva de Deus. Quando você dá um passo e Deus não dá o seguinte. O profeta Elias sabe como você se sente. Você pode perguntar: o que um profeta que viveu milhares de anos atrás, em um mundo e uma cultura diferente, tem a dizer para me ajudar agora? Deixe-me dizer, muito conheço o esqueleto dessa história desde criança, mas quando colocamos carne nesses ossos, há muito para aprendermos.
Um pouco de informação sobre o que estava acontecendo em Israel na época nos dará um contexto. Acabe e Jezabel era rei e rainha de Israel. Em vez de serem fiéis a Deus, eles introduziram a adoração a Baal, um culto ao sexo, riqueza e poder. O autor de 1 Reis escreve sobre Acabe. Ele provocou a ira do Senhor, o Deus de Israel, mais do que qualquer rei de Israel antes dele. 1 Reis 16:13. Deus falou ao profeta Elias e disse-lhe que estava na hora de enfrentar aquela idolatria descarada. Agora, chegamos à parte da história com a qual você deve estar familiarizado. A luta nocauteadora no topo do Monte Carmelo. Elias convidou todos os profetas de Baal, cerca de 450, para se juntarem a ele e ao rei Acabe no topo do monte, para determinar de uma vez por todas quem é o verdadeiro Deus. Ele estabeleceu as regras básicas. Cada lado tomaria um novilho, ou imolaria, cortaria um pedaço e colocaria sobre um altar. Depois, sem botar fogo, eles invocariam aquele a quem serviam pedindo que consumisse o sacrifício. Elias convidou os 450 profetas de Baal a irem primeiro. Durante horas, eles choraram a Baal, cortando-se com facas e espadas, o que fazia parte de suas práticas bárbaras habituais. Mas nada aconteceu. Elias começou a rir deles, sugerindo que talvez precisassem gritar mais alto para o caso de Baal estar tirando uma soneca. Então, foi a vez de Elias. Elias disse a todo o povo: aproximem-se de mim. O povo aproximou-se e Elias reparou o altar do Senhor que estava em ruínas. Depois apanhou 12 pedras, uma para cada tribo dos descendentes de Jacó, a quem a palavra do Senhor tinha sido dirigida, dizendo-lhe: seu nome será Israel. Com as pedras, construiu um altar em honra ao nome do Senhor e cavou ao redor do altar uma valeta da qual poderiam ser semeadas 2 medidas de sementes. Depois, arrumou a lenha, cortou o novilho em pedaços e pôs sobre a lenha. Então lhes disse: encham de água 4 jarras grandes e derramem-na sobre o holocausto e sobre a lenha. Façam-no novamente, disse ele. E eles o fizeram de novo. Façam-no pela 3ª vez, ordenou, e eles os fizeram pela 3ª vez. A água escorria do altar, chegando a encher as valetas. À hora do sacrifício, o profeta Elias colocou-se à frente do altar e orou: ó Senhor Deus de Abraão, Isaque e de Israel, que hoje fique conhecido que tu és Deus em Israel e que sou teu servo e que fiz todas essas coisas por ordem tua. Responde-me, ó Senhor, responde-me para que este povo saiba que tu, ó Senhor, és Deus e que fazes o coração deles voltar a ti. Então o fogo do Senhor caiu e queimou completamente o holocausto, a lenha, as pedras e o chão, e também secou totalmente a água da valeta. Quando o povo viu isso, todos caíram prostrados e gritaram: o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. 1 Reis 18:30-39. Dá para imaginar como deve ter sido isso? Elias depositou a sua confiança em Deus e Deus apareceu de um modo que deve ter surpreendido o próprio profeta. O profeta lhes pedira que molhassem a lenha para ficar mais difícil de ser queimada. Mas Deus queimou não só o novilho e a lenha, ele consumiu as próprias pedras, a água, o chão. Não é de admirar que as pessoas tenham caído prostradas. Elias ordenou que todos os profetas de Baal fossem executados. Da perspectiva de Elias, o mal na terra havia agora sido purgado. Ele estava confiante de que Acabe e Jezabel se arrependeriam e todo Israel voltaria a adorar o único Deus verdadeiro. Assim, com a força especial vinda de Deus, Elias correu o percurso todo até Jezreel, onde ficava o palácio de Acabe e Jezabel. A única razão para ele ter ido lá era que ele tinha certeza do resultado. Enquanto esperava ser chamado ao palácio para lhe agradecerem por ajudar a nação a se voltarem ao único Deus verdadeiro, ele recebe uma mensagem do palácio, mas não o que esperava. Por isso,
Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhe que os deuses me castiguem com todo rigor se amanhã nessa hora eu não fizer com a sua vida o que você fez com a vida deles. 1 Reis 19:2. Elias não pôde acreditar no que estava ouvindo. Ele fez tudo o que Deus lhe dissera para fazer. Arriscou a própria vida no combate entre um homem contra 450. E agora a rainha havia feito um voto sagrado pela vida dela, de que, até aquela mesma hora do dia seguinte, Elias estaria morto. Assim, ele foge. Tenho certeza de que ele está esgotado pelo combate. Mas, mais do que isso, ele não entendeu o que estava acontecendo. Porque o rei e a rainha não se arrependeram com aquela demonstração de poder tão clara? Para que tudo aquilo se ninguém mudou? Ele foi até Berseba, cerca de 150 quilômetros com o seu servo, e depois o liberou. É como se estivesse dizendo: para mim chega, você me serviu enquanto eu era profeta, mas eu desisto. Ele viajou sozinho no deserto, e naquela noite teve um colapso de exaustão debaixo de uma árvore. Antes de adormecer, orou: já tive o bastante, Senhor. Tira a minha vida, não sou melhor do que os meus antepassados. 1 Reis 19:4. Ele estava exausto, confuso e deprimido. Ele encarou os seus e si, e o resultado final não fazia sentido para ele. E se eu ouvir Deus errado e ele não consumir o sacrifício? E se os profetas de Baal me matarem no monte? E se eles tiverem alguns truques e conseguiram incendiar o sacrifício deles? Ele encarou todos eles e deu um passo. Deus apareceu em poder, e até onde ele podia ver, nada havia mudado. Os falsos profetas estavam mortos, porém outros se levantariam para tomar o lugar daqueles. Elias estava acabado. Se você alguma vez já se sentiu desanimado desse jeito, sabe que é uma posição devastadora. Simplesmente não faz sentido. Talvez você tenha feito parte do grupo que começou a implantação de uma igreja, para a qual você sabia que Deus havia lhe chamado. Você deixou uma casa e uma área que amava por obediência simples, e depois de um ótimo começo, de repente tudo saiu muito errado. Ou você convidou para o culto de Páscoa um amigo, um colega de trabalho, ou um vizinho por quem você vinha orando. O culto foi incrível, Deus estava claramente naquele lugar. As pessoas entregaram a vida a Cristo no final, mas a pessoa que você levou estava mais desligada do que nunca. Talvez o seu filho, que havia se desinteressado pela fé, tenha lhe pedido uma Bíblia. Isso era resposta de oração. Porém, depois de algumas semanas, ele a devolve dizendo que não faz sentido. Se os piores medos se concretizam, ele não tem fome espiritual de Deus mais. Tantas vezes na vida, nós, depois de encontrarmos coragem para enfrentar os nossos medos e passar por cima dos e se, vemos as coisas não saírem como achávamos que deveria. Eu prometi que haviam coisas na história de Elias que nos ajudariam, mas a ajuda não é, na verdade, da vida de Elias. A ajuda é toda de Deus. Trata-se de como Deus faz quando chegamos ao fim de nós mesmos. A próxima parte da história é uma imagem de graça. De repente, um anjo tocou nele e disse: levante-se e coma. Elias olhou ao redor e ali, junto à sua cabeça, havia um pão assado sobre brasas quentes e um jarro de água. Ele comeu, bebeu e deitou-se novamente. 1 Reis 19, 5 e 6. Um anjo o tocou. Eu acho isso muito comovente, algo tão curador no simples toque. Não só isso, ele disse a Elias para comer e beber. Ele não lhe deu um sermão, nem lhe perguntou por que fugira. Ele não falou do desejo que Elias tinha de morrer, apenas cozinhou para o profeta. A palavra aqui para anjo também significa mensageiro. É possível que Elias tenha pensado que fosse um estranho que passou por ele e teve pena. Não há saudação, não temas. E assim, depois de comer e beber, Elias adormeceu novamente. O anjo do Senhor voltou, tocou nele e disse: levante-se e coma, pois a sua viagem será muito longa. Versículo 7. Dessa vez o escritor identifica o anjo como o anjo do Senhor.
O Warren Wiersbe nos ajuda a entender mais sobre quem era esse. No versículo 7, o visitante é chamado de O Anjo do Senhor, um título do Antigo Testamento para a segunda pessoa da divindade, Jesus Cristo, o Filho de Deus. Vários lugares no Antigo Testamento, ver Gênesis 16:7, Êxodo 3:1, 4, Juízes 2:1, 4, registram aparições do Anjo do Senhor. De fato, em Êxodo 3:4, o anjo é chamado de Deus e o Senhor. Esse tipo de aparição é chamado de teofania, que significa aparição de Deus. Quão misericordioso é o próprio Cristo tocar naquele homem esgotado sem palavra alguma de julgamento, apenas amorosamente cuidando das necessidades de seu corpo. Elias tinha uma boa estrada pela frente. Ele estava indo para o Monte Sinai, um dos lugares mais sagrados da história judaica, mas ficava a cerca de 300 quilômetros de distância. Elias demora 40 dias e noites. Ele deveria levar apenas cerca de 2 semanas. Eu me pergunto, porque sendo que ele estava correndo daquela mulher louca para salvar a própria vida, ele demorou tanto. Talvez o pensamento dele estivesse em Moisés e nos filhos de Israel, que vagueavam 40 anos no deserto. Em anos vindouros, Cristo passaria 40 dias e 40 noites no deserto também. Por que Elias se dirigiu ao Monte Sinai ao sentir que a sua vida terminara? Ele foi ao mesmo lugar onde Deus encontrara Moisés. Ele foi para o Monte Santo. Ele precisava que Deus o encontrasse ali. Quando penso nessa intencionalidade, lembro-me da resposta que Pedro deu quando Jesus perguntou aos discípulos se eles também o abandonariam. Simão Pedro lhe respondeu: Senhor, para quem iremos? João 6,68. Você se identifica com isso? Eu sim. Mesmo em meus pontos mais baixos, no abismo mais profundo da depressão, quando eu estava orando para que Deus tirasse a minha vida, o único lugar a que eu sabia poder ir para ter ajuda era Ele. Elias subiu a montanha e entrou em uma caverna. Algumas traduções em inglês trazem o equivalente à fenda em lugar de caverna. Talvez essa fosse a fenda da rocha onde Moisés esperou até que Deus passasse. Êxodo 33, 21 e 22. Exausto de sua jornada, Elias passou a noite na caverna. Mas então Deus lhe faz uma pergunta: o que você está fazendo aqui, Elias? 1 Reis 19, 9. Deus sabia exatamente por que Elias estava ali, assim como sabia onde Adão e Eva estavam quando perguntou ao homem: onde está você? Gênesis 3, 9. As perguntas de Deus nunca são para ele se informar. Ele sabe todas as coisas. As perguntas são para revelar a nós o que se passa dentro de nós. Ele respondeu: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Sou o único que sobrou e agora também estão procurando matar-me. 1 Reis 19, 10. Depois que Elias despejou tudo que não fazia sentido para ele e deu a Deus a figura completa de sua perspectiva, Deus o chamou para a entrada da caverna. Então veio um vento fortíssimo que separou os montes e esmigalhou as rochas diante do Senhor, mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto houve um fogo, mas o Senhor não estava nele. E depois do fogo houve um murmúrio de uma brisa suave. Versículo 11 e 12. Mais uma vez, após essa demonstração de tremer a terra, Deus pergunta: o que você está fazendo aqui? Elias dá a mesma resposta que antes: eu te servi com fé. Eu sou o único que fez certo. Eu sou o único que sobrou. Não há ninguém que permaneceu fiel além de mim. Agora eles estão tentando me matar. Então o Senhor deixa Elias a par do plano maior, aquele que sempre esteve em vigor. Ele lhe diz para voltar por onde veio e ungir Azael como rei da Síria. Depois diz a Elias para ungir Jeú como rei de Israel e ungir Eliseu para substituí-lo como profeta de Deus.
Ele diz a Elias que aqueles 3 homens cuidariam de todos os que se afastaram da adoração a Deus, mas que reservara 7.000 que não haviam dobrado os joelhos a Baal. Deus mostrou-lhe que Elias não era o único que sobrou. Havia uma grande multidão de pessoas fiéis servindo a Deus ainda, a despeito de qual fosse o sentimento do profeta. Você já se sentiu tentado a desprezar todos os outros porque eles não parecem ser tão fiéis quanto você? Você alguma vez questionou outra denominação porque ali não fazem as coisas do jeito que você faz? Você já ficou tão desanimado com o estado do cristianismo que esteve ao ponto de jogar a toalha? Deus está movendo mesmo quando não conseguimos vê-lo. Deus está no controle mesmo quando as coisas parecem fora de controle. Quando o vento, o terremoto e o fogo atingiram o monte, Elias foi protegido pela rocha. A rocha sofreu impacto assim como Cristo. A rocha sofreu a força da ira de Deus sobre si na cruz, para que você e eu pudéssemos nos inclinar para ouvir o suave sussurro de Deus quando não entendemos o que está acontecendo ao redor e dentro de nós. Os e se sempre estarão lá. Nós somos humanos e mesmo quando superamos e damos o passo de fé, as coisas nem sempre funcionam de uma forma que faça sentido para nós. Você não precisa ser perfeito, apenas estar presente. Você pode despejar os seus e se diante do Senhor. Quando você der esse passo e as coisas parecerem dar errado, Deus está trabalhando. Deus é fiel e Deus é um Deus de graça. Quais os e se segurando você? Você está disposto a dar um passo e ver o que Deus pode fazer? Apenas saiba disso. Quando você chegar ao fim de si mesmo e não entender, tire um cochilo, faça uma boa refeição e incline-se para ouvir o suave sussurro de Deus. Para cada e si que cruzar sua mente, e acredite em mim, eles ainda cruzam a minha. Permita que a verdade da palavra de Deus fale mais alto do que o clamor do medo. Eu te louvo porque me fizestes de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas. Digo isso com convicção. Salmo 139, 14. Pois nada é impossível para Deus. Lucas 1:37. Jesus olhou para ele e respondeu: para o homem é impossível, mas para Deus todas as coisas são possíveis. Mateus 19, 26. Um passo de cada vez. Não desista, cada passo conta. 1. Lembre a si mesmo de que essa não é uma solução rápida. Encarar os e se será um desafio mesmo quando você começar a progredir, porque é muito fácil e tentador desistir. Estamos em uma jornada, não em uma viagem de um dia. 2. Não deixe o medo assumir o controle. Anote tudo do que você tem medo. O medo é um enorme obstáculo que pode nos paralisar. Lembre a si mesmo dessa promessa todas as vezes que o medo começar a se apossar do seu coração. Pois Deus não nos deu o espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. 2 Timóteo 1:7. Esta é considerada a última carta escrita por Paulo. Ele estava na prisão e aguardava a execução. Muitos crentes o haviam abandonado porque, a essa altura, sob o governo do imperador Nero, era crime ser cristão. Metade de Roma havia sido queimada por completo. Para muitos, os e se havia acontecido. Aqui Paulo nos mostra que mesmo na noite mais escura não precisamos ter medo, porque Deus está no controle. 3. E se você desistiu? Diga a Deus que você desistiu. Estava difícil demais. Depois, peça-lhe que o ajude a começar de novo. Faça uma lista de tudo que você tem medo e leia para ele. Mude o lugar que o medo tem em sua vida. Palavra medo. M. Me lançar aos seus pés. E. Empenhar-me a buscá-lo de coração. D. Dirigir a ele a minha oração pedindo paz. O. Obter descanso em sua presença. Aprendi a beijar as ondas que me jogam contra a rocha eterna. Charles Spurgeon. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Romanos 8, 28.